Antes de entrar na mensagem, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se essa palavra encontrar o seu coração em algum nível, já comenta aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós lemos, oramos e caminhamos juntos. Também se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o Jesus Flix a alcançar mais pessoas. Confere os materiais da descrição, que ajudam diretamente o canal a continuar. E se quiser caminhar mais perto, entra no nosso grupo do WhatsApp pelo link. Agora, respira fundo e deixa Deus falar com você. Tem momentos em que a gente olha para o chão e percebe que os próprios planos estão ali, espalhados, quebrados, irreconhecíveis. Não é drama, não é vitimismo. É aquela honestidade silenciosa que aparece quando a última alternativa falha, quando não existe mais argumento nem força para fingir que está tudo bem. É quando o barulho das tentativas acaba e sobra apenas um silêncio pesado, que ninguém consegue preencher por fora. Você lembra exatamente do momento em que acreditou que aquilo daria certo. Você investiu tempo, energia, expectativa, oração. Você construiu com cuidado, com esperança, com fé. E agora, tudo o que resta é a sensação de que algo importante escorreu pelos dedos. A frustração corre por dentro. A mente tenta entender onde foi que errou, e o coração começa a negociar com a dor, tentando salvar qualquer pedaço do que foi perdido. Mas no meio desse cenário de ruína, existe algo estranho. Uma contradição silenciosa. Enquanto a razão grita que acabou, existe uma voz pequena, quase imperceptível, dizendo apenas uma palavra. Continua. Não é empolgação. Não é otimismo vazio. É algo mais profundo. É como se a alma se recusasse a se deitar no chão, mesmo sem entender o porquê. É uma esperança que não faz sentido lógico, mas insiste em permanecer viva. Esse conflito entre decepção e esperança não é fraqueza. É exatamente o lugar onde Deus começa a agir de um jeito que você não esperava. Porque quando um plano cai, a nossa mente corre para a conclusão mais rápida e mais dolorosa. Acabou. Só que o fim que você enxergou não é necessariamente o final que Deus decretou. Deus não se apavora com aquilo que desmorona. Ele não entra em pânico quando algo sai do controle. Pelo contrário, muitas vezes, antes de reconstruir, ele desmonta. E isso dói. Dói porque fere o orgulho, dói porque machuca a dignidade, dói porque admitir que algo não deu certo parece um atestado de fracasso pessoal. Mas Deus não trabalha em cima do que parecia promissor aos seus olhos. Ele trabalha em cima do que é necessário para o futuro que ele escreveu. A Bíblia diz em Salmos 37, versículos 23 e 24: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Essa promessa revela algo poderoso. Deus não prometeu impedir quedas. Ele prometeu impedir finais. Quem anda com ele tropeça sim, cai, sim, mas não permanece no chão. Ele puxa você antes que o desânimo te enterre, antes que a frustração vire identidade, antes que a dor vire sentença. Quando um plano dá errado, você acha que perdeu a rota. Mas Deus não depende do teu trajeto para cumprir o que ele escreveu. Ele depende da tua entrega. Aquilo que você chamou de encerramento talvez seja apenas o intervalo entre o que você queria e o que Deus estava tentando te dar há muito tempo. E se mesmo ferido, algo dentro de você ainda insiste em levantar, isso não é acaso. É sinal. É prova de que Deus já começou algo novo, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O que caiu não define o que vem. O que falhou não cancela o que está sendo preparado. E quando o coração começa a entender isso, a frustração deixa de ser sentença e começa a se transformar em transição. Aqui não é o fim. Aqui é o ponto exato onde Deus começa a revelar o que realmente é seu. Depois que um plano cai, a mente tenta fazer algo quase automático. Segurar os escombros. Você revisita decisões, repassa conversas, refaz cenários na cabeça como se ainda houvesse alguma chance de recuperar o que, no fundo, já perdeu vida. É humano.
A gente se apega não só ao que construiu, mas ao que imaginou que seria. E aceitar o fim, muitas vezes, dói mais do que a própria perda, porque parece admitir uma falha pessoal. Mas existe um ponto delicado aqui, que muda completamente a forma como você enxerga o que aconteceu. Há momentos em que Deus interrompe o caminho, sem pedir licença. Não porque quer te ferir, mas porque permitir que você continuasse seria muito mais cruel do que derrubar aquilo que você estava tentando sustentar sozinho. O céu às vezes protege frustrando, e essa é uma das verdades mais difíceis de engolir quando o coração ainda está sangrando. Nem tudo o que parecia promessa era de fato promessa. Algumas coisas brilharam mais aos seus olhos do que ao espírito. Algumas portas que você chamou de oportunidade eram apenas distrações bem disfarçadas. E Deus, que enxerga o final desde o começo, coloca a mão e fecha. Mesmo sabendo que você vai chorar, mesmo sabendo que a primeira sensação será de perda. Ele fecha porque sabe que, se você insistir, o preço lá na frente seria alto demais. Quando tudo cai ao mesmo tempo, a impressão é de caos. Mas espiritualmente isso se chama intervenção. Não é desordem. É Deus retirando você de uma rota que parecia boa, mas que não te levaria ao destino que Ele escreveu. O coração não entende na hora. Ele argumenta, sofre, cobra explicações. Mas eu me esforcei, eu orei, eu me preparei. E tudo isso pode ser verdade. Mas esforço não transforma plano humano em propósito divino. Você pode ter feito tudo certo e, ainda assim, o plano não se encaixar no que Deus tem para você. Isso não diminui o seu valor. Não invalida sua fé. Apenas revela que aquilo que caiu não tinha estrutura suficiente para sustentar o futuro que Ele preparou. Deus não permite que você construa castelos onde Ele sabe que não existe fundamento. Provérbios 19, versículo 21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse versículo não foi escrito para humilhar quem sonha, mas para proteger quem insiste no que já não serve. Deus não compete com os seus planos. Ele substitui. E quando substitui, Ele não perde tempo. Ele remove o que não pertence, mesmo que você ainda não esteja pronto para soltar. E aqui existe algo que quase ninguém fala. Quando Deus desmonta, Ele sempre deixa rastros. Ele nunca te abandona no vazio absoluto. Depois da queda, começam a surgir pequenas percepções. Incômodos antigos que agora fazem sentido. Detalhes que você ignorava quando estava envolvido demais para perceber. Sinais que hoje se encaixam como peças de um quebra-cabeça que só agora começa a revelar a imagem real. A frustração final muitas vezes foi só o último aviso. Deus já vinha tentando te desviar antes. Você só não conseguiu ouvir. A queda não é o fim da história. É a prova de que Deus entrou antes que você perdesse algo muito maior lá na frente. Nada disso anula a dor. Nada disso diminui o luto pelo que não deu certo. Mas começa a reposicionar o significado. O que caiu, não caiu por acaso. Caiu porque não caberia no futuro que Deus ainda está preparando. E nesse desmonte doloroso, Ele também está afinando sua visão, para que você enxergue com mais clareza aquilo que está por vir. E não repita os mesmos enganos com nomes diferentes. Quando um plano cai, o impacto é tão grande que a primeira sensação é de desorientação total. Você sente como se tivesse perdido não apenas uma ideia, mas o rumo inteiro da sua vida. É como andar no escuro depois de uma luz se apagar de repente. Só que depois que a poeira emocional começa a baixar, algo curioso acontece. Pequenos detalhes surgem, quase tímidos, e eles não combinam com a ideia de fracasso absoluto que sua mente insiste em decretar. Deus raramente age com espetáculo nesse tipo de momento. Ele não chega anunciando o próximo capítulo. Ele trabalha em silêncio, e é justamente no silêncio que os sinais começam a aparecer. Não são grandes revelações, nem respostas completas. São movimentos simples, quase imperceptíveis, que só quem está ferido consegue notar com mais sensibilidade. Às vezes é uma conversa rápida, aparentemente comum, com alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir, sem saber nada do seu caos interno. Às vezes é uma paz estranha que surge em um horário improvável,
quando você já tinha se conformado com a angústia. Às vezes é uma porta que se fecha, mas outra menor se abre no momento certo, como se o céu estivesse rearrumando o seu caminho sem fazer barulho. Muita gente chama isso de coincidência. Mas quem está atento percebe a diferença. Coincidência surpreende. O que Deus faz, reorganiza. Coincidência não alinha a alma. Deus alinha. Coincidência não devolve fôlego. Deus devolve. Existe uma assinatura espiritual nesses pequenos movimentos que só quem anda com ele aprende a reconhecer. Isaías 46, versículo 10 diz: O meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Esse versículo revela algo que muda completamente a forma como você enxerga o que deu errado. Nada do que Deus decidiu fazer na sua vida se perde porque os seus planos quebraram. O propósito dele não se desfaz na falha humana. Ele se reafirma nela. É por isso que, mesmo quando tudo parece ter acabado, algo dentro de você continua se movendo, como se o Espírito estivesse te puxando devagar para a direção certa. Esses sinais não aparecem para te animar artificialmente. Eles aparecem para te lembrar que Deus não abandonou a história no meio. Ele apenas mudou o ritmo. Ele começou a te conduzir por caminhos que você nunca teria escolhido se tudo tivesse funcionado como você planejou. E sem perceber, aquilo que parecia perda abriu espaço para encontros, aprendizados e posicionamentos que só existem depois de uma queda. Quanto mais você observa esses detalhes, mais percebe que o plano que falhou abriu uma brecha para algo que você não encontraria por conta própria. Deus não te deixa no vazio. Ele redesenha a rota com a mesma delicadeza com que cura o que foi quebrado. Cada detalhe que parece pequeno é, na verdade, uma prova silenciosa de que ele continua no controle, mesmo quando você achou que nada mais fazia sentido. E aqui existe uma mudança importante no coração. Você começa a entender que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te ensinando a andar não mais pelo entusiasmo, mas pela sensibilidade. Não mais pela certeza absoluta, mas pela confiança diária. Cada passo agora é guiado por algo mais profundo do que empolgação. É guiado por discernimento. Há momentos em que a própria vida começa a avisar que algo já perdeu o prazo. Mas o coração insiste em continuar. Você tenta ajustar, tenta consertar, tenta encontrar uma saída para algo que claramente já não tem estrutura para permanecer de pé. É nesse ponto que Deus começa a colocar limites onde você colocaria insistência. E isso fere o orgulho, porque a gente gosta de acreditar que consegue salvar tudo com esforço. Só que Deus enxerga além da nossa capacidade de insistir. Ele vê o custo oculto. Ele vê o desgaste que você ainda não sentiu, a perda que você ainda não percebeu, o vazio que viria depois. E por isso, ele impede. Não como rejeição, mas como cuidado. Não como castigo, mas como proteção. Às vezes essa interrupção vem de forma sutil. Ele tira a paz e você tenta ignorar. Ele fecha uma porta que parecia perfeita e você tenta reabrir na força. Ele desloca pessoas, muda conversas, corta acessos, cria desconfortos que parecem injustos à primeira vista. E tudo isso dói, porque desmonta a narrativa que você construiu na sua cabeça. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem tudo o que a gente quer combina com o futuro que Deus preparou. Algumas escolhas fazem sentido para a lógica, mas não para o propósito. Algumas direções parecem seguras aos olhos, mas terminariam em escuridão espiritual. E Deus não permite que você siga por caminhos que vão te afastar daquilo que Ele sonhou para você, mesmo que esses caminhos pareçam bons. Em Atos 16, versículos 6 e 7, a Bíblia relata que Paulo tentou seguir por uma rota que fazia todo sentido. E mesmo assim, o Espírito Santo o impediu. Não foi rejeição, foi direção. Deus não disse não, porque Paulo estava errado, mas porque havia um sim maior esperando em outro lugar. Quando ele impede, ele cuida. Quando ele corta, ele preserva. Quando ele remove, ele prepara. O que parece perda é só a primeira camada de uma mudança maior. Com o tempo, você começa a perceber que insistir teria sido mais doloroso do que soltar. A paz que volta devagar, o fôlego que retorna,
a clareza que surge, tudo isso são sinais de que Deus não estava te rejeitando. Ele estava te redirecionando. O coração começa a descansar quando aceita isso. Você para de brigar com o que acabou e começa a confiar no que está sendo preparado. O medo diminui, a ansiedade perde força, e a fé deixa de ser discurso para se tornar decisão. Você escolhe seguir mesmo sem mapa, confiando que quem segura sua mão enxerga o caminho inteiro. Nada do que Deus faz é aleatório. Cada limite imposto, cada porta fechada, cada não doloroso é uma forma de dizer: eu sei onde você precisa chegar. E quando esse entendimento finalmente se instala, você percebe que o plano caiu sim, mas você foi poupado. Chega um momento em que você olha para tudo o que caiu e entende que não existe mais como voltar ao que era. E curiosamente, é exatamente nesse lugar, onde não há mais controle, nem força para insistir, que Deus começa a revelar que aquilo que parecia fim era apenas o ponto onde o novo estava esperando para entrar. O recomeço com Deus não nasce do triunfo. Ele nasce da exaustão. Nasce quando a alma está cansada demais para fingir que ainda domina a situação. É nesse esvaziamento que Deus encontra espaço. O que deu errado não foi um acidente divino. Foi o movimento necessário para evitar que você se encaixasse em uma vida que já não carregava mais o seu nome. Deus não salva planos. Ele salva propósitos. Ele não tenta remendar o que quebrou. Ele redireciona você para algo que já estava preparado. Isaías 43, versículo 19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora ela brota. Não a percebeis? Essa pergunta revela algo profundo. O novo não chega com clareza imediata. Ele começa pequeno, tímido, quase invisível. Brota no exato lugar onde você achou que nunca mais nasceria nada. A novidade de Deus não invade com barulho. Ela cresce em silêncio, como um fio de esperança empurrando o solo duro da frustração. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma oração foi em vão. Cada queda virou solo fértil. Cada perda virou visão. Cada fim abriu espaço para um futuro que você não teria coragem de escolher sozinho. O novo não substitui o antigo. Ele supera. Ele combina com a versão de você que Deus está formando agora. E antes de seguir, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não se defenda diante de Deus. Não tente parecer forte. Ele já viu tudo. O plano que caiu, o cansaço que ficou e essa vontade silenciosa de recomeçar. Vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem com o coração apertado. Tu sabes exatamente o que caiu, o que foi perdido, o que desmoronou sem aviso. Tu conheces a frustração, a culpa silenciosa, a sensação de ter falhado. Entra agora nesses espaços quebrados. Traz luz ao que ficou escuro. Cura a culpa, restaura o fôlego e mostra que nem tudo que cai é fracasso. Às vezes é livramento. Revela que o recomeço já começou, mesmo que ainda pequeno. Renova a fé, fortalece os passos e guia cada coração no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários: Eu creio no recomeço de Deus. Essa frase não é só um comentário, é um posicionamento espiritual. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer o Jesus Flix, conferir os produtos e materiais na descrição que ajudam diretamente o canal a continuar e entrar no grupo do WhatsApp pelo link para caminhar mais perto com a nossa comunidade. E se essa mensagem te alcançou, compartilha com alguém que está achando que tudo acabou porque um plano não se sustentou. Deus pode usar exatamente essa partilha para acender luz na noite de alguém. Respira fundo antes de sair. A tua história não travou. O que parecia fim foi só a pausa onde Deus reorganizou tudo. O melhor não foi embora. O melhor ainda está sendo moldado.